Pessoal, boa noite, tudo bem? Mais uma vez, vamos pedir que Jesus possa abençoar os nossos trabalhos dessa noite e que, ao retornarmos para as nossas residências ao final desse trabalho, possamos voltar com a energia ou com as nossas energias revigoradas e que possamos, ao final, sairmos daqui com o sentimento de que realmente conseguimos encontrar, pelo menos em parte, aquilo que nós viemos buscar aqui nesta noite. Já falei mais de uma vez que cada um de nós, com certeza, tem um objetivo por estar aqui. As pessoas, quando buscam não só os conhecimentos da doutrina espírita, mas também uma aproximação com a espiritualidade, elas estão buscando por uma necessidade. E uma necessidade que não raras vezes é uma necessidade de mudança íntima. E muitas vezes ouvimos nós dizer, ou ouvimos falar sobre a chamada reforma íntima. E essa reforma íntima, ela não deve e não acontece somente no momento da nossa vida. Ela acontece na nossa vida como um todo, no dia a dia. Nós é que não percebemos que a cada dia estamos não só buscando, mas também estamos modificando a nossa maneira de ser. Francis, muito feliz nas suas colocações, disse aqui que nós estamos vivendo, nos encontramos aqui no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Um planeta em que nós, encarnados, estamos sempre sendo submetidos a provas e mais provas no nosso dia a dia, para que nós possamos nos melhorarmos enquanto pessoa e, consequentemente, nos melhorarmos enquanto espíritos. Muitas vezes nós já encarnamos com um determinado propósito, com um determinado objetivo. Será que vamos conseguir, nesta encarnação, realizarmos ou atingirmos, pelo menos em parte, o objetivo a que nos propusemos ainda na espiritualidade, quando programávamos a nossa reencarnação, ou não? Claro que o objetivo de todos é esse. Eu sou espírita, sou um iniciante no estudo da doutrina espírita, mas eu sou fervoroso nesse sentido. Não que com isso eu seja contra esta ou aquela religião, em absoluto. Eu até hoje não vi nenhuma religião pregar o mal. Então cada um deve buscar aquilo que melhor lhe satisfaça. E a mim melhor satisfaz a doutrina espírita, porque a doutrina espírita me permite o que muitas vezes não é permitido em outras religiões ou em outros estudos, que é a liberdade de pensar. A doutrina espírita permitiu a mim, continua permitindo, e com certeza a cada um de nós que está aqui, a cada um de nós que tem a intenção de estudá-la, o encontro consigo mesmo. Vai chegar um determinado momento que nós vamos perceber que efetivamente Deus se encontra dentro de nós. Não adianta nós clamarmos apenas por um Deus externo, quando inegavelmente esse Deus se encontra dentro de nós, dentro dos nossos corações. Nós é que com as nossas condutas, nós é que com as nossas atitudes, vamos fortalecendo e enraizando cada vez mais esse Deus que está presente na vida de todos nós e bem dentro do nosso coração, bem dentro do nosso corpo, bem dentro da nossa vida, bem dentro da nossa alma. E é isso que a gente vem muitas vezes buscar na doutrina espírita,
no culto, vamos dizer assim, dessa noite. Eu não gosto muito da expressão de palestra, porque palestra, alguém fala para alguém. Aqui nós estamos falando, não é para uma determinada pessoa, nós estamos falando para todos, para que voltem para si mesmos, olhem, percebam o Deus que está inserido no coração de cada um. É muito comum acontecer, chegar no final do ano, as pessoas fazem uma série de comemorações. Dia 31 de dezembro tem aí o Réveillon, e nós temos, nessa virada de ano, uma oportunidade de mudarmos. Quando, na realidade, a cada dia, nós estamos abrindo mais um ano de 365 dias, para que nós possamos mudar. Não devemos nós programarmos as nossas vidas, programarmos as nossas intenções apenas para o final do ano. Quando chegar no final do ano, eu já estou com a minha listinha pronta aqui, vou ver o que eu prometi na virada do ano, ver o que eu consegui realizar, o que eu não consegui eu vou passar para o ano que vem e acrescentar mais alguma coisa. Ora, o ano que vem é o cada amanhecer. A cada amanhecer nós temos a oportunidade de mudar. A cada amanhecer nós tivemos uma noite para fazermos as nossas reflexões e buscarmos as alterações necessárias nos nossos comportamentos. Eu venho hoje falar um pouquinho de mudanças. E não raras vezes nós pretendemos mudanças nas nossas vidas. Porém, continuamos sempre tendo as mesmas atitudes, as mesmas condutas. Como que nós vamos promover uma mudança, qualquer que seja ela, se nós não encontramos o caminho de promovermos, de termos atitudes diferenciadas daquelas que a gente já vem tendo? Se nós não mudarmos o nosso comportamento, se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, se nós não mudarmos a maneira de exteriorizarmos aquilo que nós efetivamente pensamos, aquilo que efetivamente pretendemos plantar no caminho e na estrada das nossas vidas, nós não teremos uma colheita diferente. Não adianta eu estar em busca de um emprego se eu não tenho coragem de me levantar e buscar esse emprego, de bater de porta em porta. Muitas vezes é fácil reclamar, muitas vezes fica fácil debitar a terceiros a razão do nosso insucesso. Eu sou professor universitário já há 25, 26 anos, e muitas vezes eu percebo que tem alunos que eles não estão interessados, talvez estejam no curso errado, talvez não tenham maturidade suficiente para estar cursando, fazendo um curso superior. O aluno chega, coloca o material dele dentro da sala e vai para o bar, e vai para o pátio da faculdade. Quando chega no final do semestre, no final do ano, ele é reprovado, e aí ele culpa o ensino, ele culpa a faculdade, ele culpa o pai e a mãe, mas eu não queria fazer esse curso, meu pai e minha mãe me obrigaram. Ele culpa o colega, mas também você me chamou o ano inteiro para que eu fosse para o bar. Então é muito fácil aliviar as próprias responsabilidades, debitando, colocando nas costas do outro a responsabilidade pelo nosso insucesso. O nosso insucesso é nosso, de mais ninguém. O Francis falou aqui, até parece que realmente a espiritualidade, ela trabalha, ela conspira no sentido de fazer com que os assuntos que serão tratados aqui sejam abordados de uma maneira ou de outra por outros, às vezes não só naquele dia, mas também em outras oportunidades, né? E muito do que eu vou falar aqui, de uma forma sintética, o Francis falou também. Ele falou que não há vida sem que haja provações, não há vida sem que nós sejamos colocados à prova. Agora, muitos não veem essas situações do dia a dia como situações de prova que nós temos, que vão servir para nos melhorar, vão servir para nos permitir o engrandecimento, o crescimento dentro da nossa vida e, evidentemente, no plano espiritual. As pessoas, nós estamos falando de provas e expiações.
Pode ser que a gente vá conversar com alguém e ele não analise a questão como sendo de provas e expiações, mas sim encontre a palavra problema. Ah, nós temos aí um problema, tudo é problema. Nós não paramos para analisar que as questões que vêm para as nossas vidas, elas são necessárias para o nosso crescimento. Ninguém aqui nesse planeta, nesta encarnação, vai passar isento de enfrentar certas dificuldades, de encontrar com situações que podem parecer num determinado momento intransponíveis, quando na verdade não são. Há solução para todas as situações. Tem gente que fala assim: ah, mas não há solução para a morte. A morte não é um fim, a morte é um começo. Então nem aí devemos enxergar que há um problema. Claro que ninguém pretende desencarnar, ninguém pretende ver um ente querido desencarnando, mas essa talvez seja a única e efetiva situação real na nossa vida. Depois de nascermos, vamos morrer. Não sabemos quando, não sabemos como, mas isso vai acontecer. Nascemos, vamos ter que desencarnar. Então, nem mesmo o desencarne, ele pode ser enxergado como um problema, porque não é, efetivamente não é, porque ele é um começo. Agora, é claro que somos humanos. Eu sempre questiono muito, converso muito com o Frederico a esse respeito. Eu digo: Fred, não dá para dissociar a ideia de que somos espíritos encarnados, mas aqui estamos humanos. E como humanos que somos, temos os nossos sofrimentos, temos as nossas dores. Nenhum pai, nenhuma mãe vai querer o desencarne de um filho. Ninguém vai pretender receber bem o desencarne de um jovem que morreu, faleceu, desencarnou em um acidente. É claro que essas situações, apesar de elas serem inerentes à condição de estarmos encarnados, elas são dolorosas, mas essa dor, vamos dizer, esse sofrimento, ele vem para o nosso crescimento, ele vem para o nosso engrandecimento. Agora, com certeza, é muito difícil para que aquele que esteja vivendo aquele momento, aquele que esteja vivendo aquele problema, você vire para ele e fale assim: não, mas o desencarne é natural, vai acontecer mesmo. E ele está ali, perdeu um filho com 10, 12, 15 anos. É um momento de angústia, de dor, de sofrimento, inerente à nossa condição humana. Então, por mais que estejamos aqui buscando o nosso crescimento espiritual, estamos humanos. E como humanos, evidentemente, nós temos as nossas questões, aquelas questões que nós não concordamos, os nossos momentos em que nos revoltamos com as condições da vida. Muito duvido que tenha um só aqui nesse salão que possa dizer assim: nunca questionei Deus. Por que comigo? Por que eu? Por que com a minha família? Por que justo agora que a minha esposa está grávida de gêmeos, eu perco o emprego? Eu não tenho casa própria, estava pagando aluguel, vou ser despejado. Ninguém vai receber notícias dessa natureza com alegria, mas elas existem, elas são necessárias para o nosso processo de engrandecimento. É difícil perceber, é difícil receber isso. Então, claro que todos nós, humanos que estamos, já questionamos Deus. Não concordamos com Deus, esquecendo que, na verdade, Deus está dentro da gente. Nós é que somos, evidentemente, os senhores absolutos do nosso destino. Ah, eu não sou senhor absoluto do meu destino, porque eu agora estou com uma doença muito grave e já fui desenganado pelos médicos e vou desencarnar daqui a pouco tempo. Não, até nesse momento, nós somos sim senhores do nosso destino, porque nós temos a opção de viver um momento dessa natureza, que é grave, que do ponto de vista humano, para nós, para os nossos entes queridos, é um momento de dificuldade extrema, mas nós podemos escolher como vamos passar por esse momento. Se nós vamos passar por esse momento só reclamando, ou se nós vamos passar por esse momento aproveitando e fazendo do mesmo
um momento de enriquecimento, um momento de engrandecimento. Muitas vezes as pessoas negam a existência de Deus, mas na hora que elas são submetidas à iminência da morte, chamam um santo qualquer ou chamam Deus, porque isso está íncito na gente. Nós não estamos apenas nessa encarnação, nós já viemos de várias outras, viemos em várias outras encarnações, acumulando conhecimentos, acumulando vivências, acumulando experiências. Então nós não estamos apenas nessa, nós hoje somos o fruto de muitas outras encarnações passadas, e todos os nossos conhecimentos estão aí. E evidentemente que os problemas existem. Eu trouxe aqui, creio que todos conhecem, né? Quando a gente fala de problema na vida, todos nós temos problemas, todos nós temos situações de dificuldades para enfrentarmos, né? Uns vão preferir falar que é só problema mesmo, outros vão entender que esse é um momento de crescimento, como eu já disse. E aí tem o poema que chama A Pedra, todos os senhores devem conhecer, né? A pedra, ela existe, ou as pedras existem nos nossos caminhos. As pedras existem nas nossas vidas. Se nós formos hoje, ao sairmos daqui, fazermos uma reflexão, vamos perceber que a nossa vida sempre foi no caminho que temos que trilhar, seguir, cheio de pedras. Algumas menores, outras maiores, outras muito maiores, outras praticamente imperceptíveis. Mas todos nós temos pedras no caminho. O que significa essas pedras? As questões que temos que viver, os momentos que vamos ter que enfrentar de dificuldade profunda ou mais leve para seguir o nosso caminho. E aí esse poema, eu gosto muito dele, ele fala a pedra, né? O distraído vai tropeçar na pedra, ele não vai ver. Então, o distraído, ele muitas vezes ele nem percebe a existência do problema na vida dele. E os problemas vão acumulando. Quem trabalha aí com psicologia, né, deve num determinado momento da vida e fazer terapia com alguém que já tem uma determinada idade, e aí ele fala, eu nunca tive nenhum problema na vida. O terapeuta vai puxando e vai vendo que só tinha problema ali, mas é o distraído, ele não conseguiu perceber e foi acumulando uma série de causas e consequências na vida por causa das pedras que ele não percebeu, para ver se deveria remover, o que ele poderia fazer com aquela pedra. Então o distraído tropeçou nela, o violento pegou a pedra e a projetou. Aquele que é agressivo, ele pega a pedra e joga longe. Quantas vezes fazemos isso nas nossas vidas, né? Quantas vezes os nossos pais nos chamam a atenção e nós os agredimos verbalmente, estamos atirando as nossas pedras. As professoras, os professores nas escolas, quantas vezes nós somos questionados pelas nossas condutas e aí pegamos a pedra e saímos atirando. No nosso ambiente de trabalho, no trânsito. O trânsito hoje é uma loucura, né? O trânsito hoje é uma loucura. A gente vive atirando pedra no trânsito. Eu já contei aqui, uma vez eu estava num sábado assistindo a uma palestra aqui à noite, e saí daqui bem energizado, tomei um passe e tal, falei, vou sair daqui novinho, né? Aí desci a avenida aqui, quando chegou na Avenida Plínio Salgado, 3 ruas aqui para baixo, parei no sinal, a hora que o sinal abriu, o sujeito buzinou atrás, eu já desci xingando. Falei, o que eu fui fazer lá no Centro Espírita? Eu devia ter ficado em casa, que eu já peguei minha pedra e já saía atirando a pedra no sujeito. Sabe-se lá, às vezes a pessoa estava com pressa, estava nervosa, não que devesse ter buzinado assim que o sinal acabou de abrir, né, também meio apavorado, mas sabe-se lá por que fez aquilo. Tudo bem, não interessa a causa, eu jamais poderia ter tido uma atitude daquela, já peguei a pedra e saí atirando a pedra. O violento, ele atira a pedra, ele não vai procurar na vida contornar as suas situações, ele vai procurar atirar a pedra. É mais fácil, muitas vezes, resolver as questões destruindo pela violência. Será que essa é a conduta que se espera de nós? Será que nós esperamos essa conduta de nós mesmos? Não vou nem analisar a nossa conduta dentro do contexto social, analisar a nossa conduta conosco mesmo. Eu confesso a vocês que na noite em que isso aconteceu,
que eu tinha saído daqui muito feliz, né? Tomei meu passe, saí zerinho, fui dormir mal demais, mal demais. Que conduta que eu tive. Por mais que tentemos nós nos melhorarmos, estamos aí num planeta de provas e expiações. Quanto mais eu saí daqui achando que eu estava melhorado, renovado, revigorado, mais rapidamente veio a primeira prova e eu fui reprovado. Reprovado e veementemente reprovado por mim mesmo, pela minha consciência. O empreendedor vai construir com a pedra. Os engenheiros, né, os arquitetos, os pedreiros, os serventes de pedreiro, o que eles fazem com as pedras, né? Pegam e constroem, empreendem. Os artesãos fazem obras de arte belíssimas com as pedras. Está aí o Aleijadinho, né? Pegava lá a pedra, talhava toda. Devemos procurar empreender, ou tentarmos empreender, todas as vezes que a vida trouxer para nós questões que muitas vezes vamos enxergar como insolúveis. Talvez, se tivermos o olhar empreendedor, nós vamos pegar aquele problema que nós temos e vamos saber construir com aquele problema uma solução edificante. Eu estava assistindo, nem sei qual programa na televisão essa semana aí, e estava tendo um show no Rio de Janeiro, um tributo ao Cazuza, para arrecadar fundos para alguma para a própria, acho que é Instituto Cazuza, Fundação Cazuza, uma coisa assim. Olha como que a mãe do Cazuza empreendeu. Ele foi uma das primeiras pessoas no país famosas a ser vítima fatal da AIDS. Jovem demais. A mãe sofreu de forma absurda a perda de um jovem talentoso, músico, poeta. Imagina a dor da mãe perder o filho quando ele estava despontando, ou já tinha acabado de despontar para a vida, uma vida que seria de sucesso, de muita glória. E o que ela fez com o problema? Ela empreendeu, ela fez, ela constituiu, ela instituiu, se não me engano, é a Fundação Cazuza que chama, e hoje essa fundação auxilia muitas e muitas pessoas que não têm recursos, que não têm condições no tratamento da AIDS. Faz uma divulgação ampla da prevenção da AIDS, então ela não ajuda só no tratamento da AIDS. Ou seja, ela pegou a pedra que estava no caminho dela, e vamos todos reconhecer, uma pedra gigantesca, e empreendeu. Ela não atirou a pedra, ela não foi distraída com a pedra e simplesmente passou por cima dela. Ela edificou, ela fez uma obra. Esse é o trabalho do engenheiro, não do engenheiro e arquiteto na sua expressão de engenharia, mas do arquiteto da vida. Esse soube construir. Vai dizer que até hoje ela não sente a dor da perda do filho, com certeza, mas ela não transformou aquela situação se vitimizando da mesma. Buscou força para resolver a questão de outra forma. Com certeza, hoje, ela se sente bem de produzir o trabalho que ela produz, de ter edificado essa obra em benefício de uma sociedade como um todo. Então, o que ela fez? Pegou a pedra e com ela empreendeu. Será que nós, no nosso dia a dia, nós estamos procurando, ou já paramos para pensar que podemos empreender, podemos construir com as pedras ou em cima das pedras que são colocadas nos nossos caminhos? Ou simplesmente ignoramos, projetamos com violência, deixamos de empreender? Perdemos sempre a oportunidade de nos engrandecermos enquanto espírito, crescermos, nos melhorarmos. Será que a gente faz isso? Será que nós já paramos para fazer uma reflexão nesse sentido ou não?
Talvez a vida hoje ela seja tão dinâmica, tão atribulada, e sejamos nós tão cobrados por essas situações de emprego, de necessidade de ganharmos mais para adquirirmos os produtos que estão aparecendo a todo momento na televisão. Toda hora tem, né? Trocar o celular 5 pelo 6, aí você compra o 6, já saiu o 7, quando você vai ver o 7 já tem o 8. É isso que nós fazemos. Nós somos muito cobrados. Será que nós estamos tendo tempo para pararmos, para refletirmos sobre essas situações que vêm para a nossa vida? Não digam para mim assim, você está falando isso, pode parecer muito fácil, mas na hora que o problema vem, é muito difícil de ser solucionado. Eu estou falando isso para mim mesmo, estou falando para vocês, estou falando para mim mesmo. Nós podemos sim modificar o nosso caminho, nós podemos sim crescer dentro do nosso caminho. Não adianta pensarmos que vamos passar por essa vida, planeta de provas e expiações, sem enfrentarmos situações desagradáveis. Vamos enfrentar sim, já enfrentamos até hoje e vamos continuar enfrentando. Então talvez seja necessário nós percebermos que quando o problema ou a situação acontece, o Francis disse isso aqui hoje, está nos chamando a atenção para um determinado fato. E existe uma questão que ela é inevitável. Ou vamos pelo amor, ou vamos pela dor. E nem sempre conseguimos construir apenas com amor. Na maior parte das vezes, a dor vem porque ela é necessária. Ela vai ser o nosso freio, o freio do nosso caminho, para que nós possamos parar e refletir. O que posso extrair daqui? Como posso me melhorar dentro dessa situação? Será que nós temos feito esse tipo de reflexão no nosso dia a dia? Ou acontece com vocês o que acontece comigo? Eu vou passando pela estrada da vida como se eu fosse um trator, porque eu não tenho tempo para parar e refletir. Essa reflexão é necessária. E quanto mais refletirmos, menor será a nossa dor. Não menor o número de situações. Isso não. Mas menores serão as situações de dor. Nós vamos aprender a contornar. Também já se falou aqui. O rio, regra geral, nasce na montanha e vai desaguar onde? No mar. Como que o rio faz para chegar até o mar? Ele vai simplesmente destruindo tudo que ele acha pela frente? Ou ele vai construindo o seu caminho, dando as suas voltas, fazendo as suas peripécias pelas montanhas, pelas planícies, pelas plantações, até que num determinado momento ele encontre o seu objetivo, que é o mar? Ele não vai sair por aí, a não ser em situações excepcionais, vem lá uma tromba d'água, uma avalanche. Não estou falando disso, estou falando de uma condição natural. A nossa vida ela não é feita de avalanches. A nossa vida não é feita de terremotos. A nossa vida é feita de bons momentos e maus momentos. Mas a nossa vida, a vida de ninguém, é um terremoto sem fim. E tudo vem como forma de aprendizado. Então, vamos refletir hoje também sobre a questão do empreender. Vamos nos lembrar desse exemplo da mãe do Cazuza lá, que viveu um dos piores momentos que o ser humano pode viver, que é a perda de um filho, mas ela se abateu sim, mas teve força, teve energia, se recuperou e empreendeu no caminho do bem, que é o que nós devemos fazer. Quando a gente fala em empreender no caminho do bem, o que a gente tem que fazer? Voltar para dentro de nós mesmos e buscar aquele Deus que muitas vezes nós deixamos inertes. Nós não podemos deixar inerte em nós o Deus que já habita em nós. Nós devemos buscar sempre a melhoria. Aí vai falar, você está falando aí, parece que é muito fácil, né? Não estou falando nada. Estou falando que tem nada fácil. Estou falando que é bem difícil. Se fosse fácil, a gente não estava aqui no planeta de provas e expiações. Já estaríamos aí em outros mundos. Se fôssemos sempre vitoriosos,
nessa missão do crescimento do Espírito, não teríamos nós, cada um de nós aqui, cerca de 10 mil encarnações. Teríamos ficado lá com uma ou duas, já estava beleza, não precisa mais, está resolvida a questão. Se já voltamos, como diz a doutrina espírita, cerca de 10 mil vezes, é porque tem muita coisa que já foi consertada e tem muita coisa que a gente precisa consertar, que a gente precisa melhorar. Então, em momento algum, estou falando que é fácil. Nós só não podemos e não devemos nos omitir. A omissão na busca, a omissão na conduta, no caminho do bem, é uma covardia. Covardia, inclusive, com o plano espiritual. Porque programamos de uma forma, estamos fazendo de outra, vão ter que voltar. Deu certo, não volta lá de novo. Quantas vezes vamos fazer isso? Então, não estou dizendo que é fácil. A vida de ninguém é tão simples assim, né? Mas, como Francis disse, fala-se muito que a felicidade plena não é para essa encarnação, né? Que a gente vive de momentos felizes. E eu sempre vou discordar. Eu não vou concordar mesmo. Pode ser que a felicidade plena seja lá o momento que a gente consegue atingir o estado angelical e não necessite mais voltar. Mas eu questiono, porque se a felicidade não é para esse plano, eu fui um privilegiado único, porque eu sou muito feliz, então eu não tenho o que reclamar. Sou muito feliz. Isso não quer dizer que eu também não tenha certas situações para resolver na minha vida. Que as pedrinhas não venham para o meu caminho. Vem pedrinha e vem pedra grande. Estamos aí para resolver. Nem por isso eu fico retirado da felicidade. E para mim, a felicidade que eu vivo aqui é plena. Se tiver uma outra melhor, vou ficar mais feliz ainda, né? Depois, ele fala que, dentro ainda do poema, da pedra, ele fala que o homem do campo, cansado, usou a pedra como assento. Até para isso serve, né? De repente, ao invés de nós deixarmos o problema simplesmente, ou a situação simplesmente transcender a nossa vida, podemos parar, sentar naquela situação de uma forma confortável ou não, para analisarmos o fato, até que nós possamos decidir o que fazer com aquilo. Porque nós também não vamos fazer de todas as situações que temos nas nossas vidas um assento confortável, porque aí nós não estaremos resolvendo, porque aí nós não estaremos progredindo. Mas se num determinado momento for necessário, descanse sim, descanse sim. Inclusive, Deus mesmo descansou no 7º dia, né? Até ele, se ele pôde, podemos também. Não que a gente vá sentar e segurar o problema, mas é uma forma de, peraí, deixa eu dar uma analisada, como que está a minha vida aqui, para eu poder continuar, para eu poder seguir esse caminho que é inevitável. Inevitável. As crianças brincaram com a pedra. Olha que situação interessante desse poema, né? Que ele fala que a criança brinca com a pedra. E brinca mesmo. As crianças, pela sua inocência, elas nunca, ou raramente, para não usar o termo tão forte como nunca, vão encontrar problemas. Pedra, para a criança, sempre é sinônimo de brincadeira. Muitas vezes o pai é muito bravo, ou às vezes tem a influência do avô, da avó na criação, eles são muito bravos, muito rígidos, as questões na escola desagradam muito a criança. A criança está muitas vezes acostumada em casa com a liberdade, né? Brinca, faz o que quer, e em um determinado momento tem que ir para a escola e seguir uma ordem, seguir uma disciplina. Isso pode gerar, entre aspas, um sofrimento para a criança, mas as crianças não percebem dessa forma. As crianças elas têm a pureza de alma. As crianças elas têm muitas vezes muito mais percepção desse Deus que está íncito em cada um de nós do que nós que somos adultos. Então as crianças elas pegam e se divertem com as questões que elas têm. Não sei se alguém já teve oportunidade aqui de visitar, por exemplo, um hospital
que trate aí do câncer infantil, né? Eu não tive a oportunidade de fazê-lo, mas já assisti a inúmeras matérias, a inúmeras reportagens. Se nós percebermos, as crianças muitas vezes ali no auge do sofrimento, e elas ainda conseguem manter um sorriso no rosto, o que é difícil para o adulto. Por quê? Porque ela tem muito mais em si esse Deus perfeito, maravilhoso, do que nós temos. Então, invariavelmente, as crianças têm em si poder brincar com as pedras que são colocadas nos seus caminhos. Muito mais facilidade do que nós. Talvez se nós adultos colocássemos um pouquinho das crianças dentro de nós, viveríamos mais felizes, poderíamos viver de uma forma muito melhor. Mas não, nós temos que ser sérios, carrancudos, objetivos. Nós não podemos nos desvirtuar um pouquinho daqueles moldes que a sociedade traz, daqueles moldes que a sociedade impõe. Eu me lembro que uma vez eu fui na praia com a minha filha mais nova. Eu sou divorciada, as minhas filhas não moravam junto comigo, e fui na praia com a minha filha mais nova. Ela devia ter uns 7, 8 anos. Aí ela foi lá e fez um tal de um tererê, um negócio que amarra no cabelo. Todo mundo sabe mais ou menos o que é isso, né? E aí ela falou comigo: pai, faz um tererê? Falei: faço aí. Aí fiz o tal do tererê, né? Pendurou aquilo no meu cabelo e tal. Ela ficou numa alegria sem fim. Aí, quando viemos embora, ela falou assim: pai, não tira esse tererê antes da gente chegar em casa, não? Eu falei: beleza, vamos de tererê estrada fora, né? E ela, inclusive minha filha está presente aqui hoje, está lá dando risada. Você lembra disso, filha? Lembra não, né? Aí, lá vai o Marco Antônio de tererê estrada fora. Aí, quando eu cheguei aqui, ela falou: pai, amanhã você vai trabalhar? Eu falei: vou. Falou: você vai de tererê? Eu falei: você está doida? Como é que eu vou de tererê trabalhar? Advogado de terno e de tererê? Ah, pai, uma vezinha só, o que tem? Eu vou junto com você. Se alguém rir, eu vou xingar. Falei: então, vamos de tererê. E fui para a audiência de tererê. Você imagina o auê que foi, né? Mas nós não podemos nos permitir as brincadeiras. Nós adultos que somos enérgicos demais, até com a gente mesmo. Entendeu? Claro que tal do tererê na cabeça do advogado não estava combinando muito com o visual, né? Mas qual é o empecilho? O conhecimento do trabalho do advogado está lá naquela trancinha que foi colocada no cabelo dele, ou está nos estudos, na seriedade do trabalho, na conduta do dia a dia, né? Então, são situações que a gente não se permite adotar no dia a dia, né? Nós não podemos brincar. Nós temos que ser sério, nós temos que ser carrancudo, nós já temos que levantar de cara feia para enfrentar o mundo. Vamos desarmar, vamos desarmar. Consertar o mundo não vamos nós, mas nós podemos fazer com que esse mundo seja um pouquinho melhor, que a gente retire as pedras do caminho de uma forma mais suave, que a gente enfrente todas as situações que a vida nos coloca, que são chamados de problemas, de uma forma mais leve. Claro que no momento de viver é difícil, sim, mas também não podemos transformar essas situações numa pedra intransponível, de forma a impedir que nós possamos continuar seguindo o nosso caminho como ele tem que ser seguido e como ele vai ser seguido. Querendo ou não, temos que ir. Ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Depois tem ainda mais duas situações do poema da pedra, que ele fala que o Davi utilizou para matar Golias. Sim, utilizou de que forma? A violência, atirando a pedra. E o Michelangelo fez com essas pedras as mais belas esculturas, né? Então, assim, a diferença da pedra não está na própria pedra. A diferença da pedra não está no próprio caminho. A diferença da pedra está no próprio homem encarnado. Como que nós queremos trabalhar com as pedras que se encontram no nosso caminho? Como que nós queremos? Como que nós vamos trabalhar isso?
Temos meios de melhorar muito a nossa vida se aprendermos a trabalhar melhor com os nossos problemas, aprendermos a trabalhar melhor com as pedras que inegavelmente foram, são e serão colocadas no nosso caminho. Vamos levar para a nossa semana, encerrando essa noite de trabalhos, essa reflexão. Primeiro, a cada acordar, temos o tempo todo pela frente para promovermos as nossas mudanças íntimas, para promover as nossas reformas, para melhorarmos dentro daquilo que viemos buscar. Segundo, vamos começar a trabalhar mais essa situação dos problemas da nossa vida. Vamos parar, vamos refletir. O que eu posso fazer com essa situação que hoje está aqui para mim? Sabendo que estamos todos nós num planeta de provas e de expiações. Vamos transformar essa nossa passagem por aqui em algo menos doloroso, menos sofrido, mais gostoso de ser vivido. Vamos pensar nisso. A felicidade existe sim. E eu digo para vocês, eu sou feliz. Obrigado.